E espaços que ofereçam o que não está sendo oferecido normalmente. O que vem de massa em bloco, para a gente não era interessante na época, não continua sendo ainda. E a luta veio a partir daí. Então, a gente alugou um espaço, meio na loucura mesmo, sem cobrar nada de ninguém, assim. Conseguimos uma parceria, alugamos um espaço, que o espaço, enfim, era um salão inteiro destruído. E a gente não conseguiu se desenvolver ali, porque faltavam pessoas para contribuir com a gente. E, na época, a gente, desempregado, conseguiu dar um gás. E aí, depois de 2 anos nessa luta, fomos para outro espaço, um pouco melhor, mas também no voluntariado, sem conseguir pagar as contas. E depois de 4 anos, a gente ficou sem um lugar, com muitas atividades na rua, dentre elas Liam Kun, cursos de formação e forró, várias coisas. Então, a gente já tinha a gente já estava começando com uma comunidade interessante participando desse espaço, e aí não tinha dinheiro para pagar, a gente não cobrava nada de ninguém, e a gente teve que ficar na rua. A gente ficou na rua uns 4, 5 meses, com as atividades em praça pública, também tinha o Cineclube, que a gente fazia em parceria com o Corujão da Unicamp, e levando nos bares, o Cineclube, casas de amigo recebiam as atividades e tudo mais. Nesse processo, estava sendo construída uma nova creche para o bairro ali, Jardim Nossa Senhora de Fátima. E essa creche, ela foi creche durante uns 30 anos, então a comunidade sempre teve muita referência nesse espaço. E ele estava dentro de um espaço bem grande, bem interessante, que hoje é o Parque Irmã Dorothy. E ele já estava sendo alvo de disputas para fins que não contribuiriam tanto e, inclusive, que fariam perder a identidade das pessoas com aquele local. Ia ser um depósito da prefeitura para colocar o patrimônio velho. Ia ser várias outras coisas que não iriam contribuir com aquela comunidade como vinha contribuindo antes. E aí nós fizemos uma conversa com o grupo. A gente estava na rua, a gente tinha cursos, nós tínhamos pessoas e nós tínhamos essa demanda. E o espaço existia, ele estava ali. Então, nós fizemos uma conversa junto à Secretaria de Cultura. A cultura também não tinha tantos espaços, ainda continua não tendo. A Secretaria de Cultura nessa época nem existia, ela era um departamento. Nós fizemos essa conversa, entramos nesse espaço e a contrapartida sempre foi: nós vamos levar a comunidade para dentro desse espaço e, em troca, a gente não paga as contas, aluguel, água, luz, telefone. Estamos nessa situação há 6 anos. Hoje nós conseguimos levar com o nosso trabalho 600 pessoas por semana para esse espaço, com várias atividades. E nós temos diversos cursos gratuitos de parceiros mesmo. Nenhum curso parceiro nosso recebe para estar ali. E também existem atividades que a Secretaria de Cultura paga uma ajuda de custo para os arte-educadores estarem ali. Não foi uma gestão tranquila nesses 6 anos, nunca foi, tá? Mas a gente sempre teve um enfrentamento conversando, com diálogo, e agora sempre teve, mas a treta maior agora surgiu há 3 meses, quando a gente recebeu uma notificação que nós teríamos 30 dias para ocupar o espaço. E acho que agora o Pedro vai continuar a história. Ué, quando é treta é comigo? Foram isso, assim, teve vários episódios de conflitos, principalmente com a administração ali, mas a gente já sabia disso, esse que é um ponto, que a gente não entrou lá de inocente.
ao optar por sair da via privada para a pública, vão abraçar todos os problemas que envolvem o espaço público. E governo, enfim, aquela coisa toda. Mas, como a Joyce colocou, a Carla colocou, o intuito nosso era o seguinte: a gente já tinha um problema de participação, né? Tinha muita gente fazendo muita coisa, mas pouca gente ajudando a organizar. Vai na garganta, então. Então, além do problema de espaço, de estrutura, precisava... Som. Como podia avançar e melhorar as necessidades nossas da comunidade lá. Então, a primeira estratégia nossa foi construir uma carta de princípio conjunta, né? Com todos ali, com a comunidade e, inclusive, com a gestão na época. Isso era para a gente se organizar lá dentro, mas acabou se transformando num instrumento importante de luta. A gente bateu muito em cima disso, porque todos estavam lá, foi filmado, foi tirado foto, assinamos e tudo mais. E um dos itens que a gente sempre fala muito desse item é o item de como deve ser organizado. A gente fez uma consulta com todo mundo, ficamos vários dias e várias horas discutindo como devia ser organizado o espaço e fechamos que devia ser organizado por uma comissão. Uma comissão que teria autonomia para decidir como seriam as coisas, inclusive em relação a decisões vindas da prefeitura. E aí que entraram os primeiros conflitos, porque logo depois disso algumas decisões foram tomadas sem que passasse pela comissão. E a gente foi cobrar isso. Então teve consequências, a gente conseguia reverter em algum momento. Em alguns momentos a gente conseguiu reverter as decisões, mas em outros não. O passo que, para adiantar a conversa, que estamos aqui, tem muita coisa, só para dizer que houveram vários conflitos, há 2, 3 meses mais ou menos, eles teve mais uma ação nesse sentido, né, eles tiraram um funcionário da prefeitura que fazia atuação lá há 6 anos, que também era do coletivo. E isso aconteceu após, numa conferência municipal de cultura, a qual a gente participou de praticamente todas, fizemos uma defesa enfática dos direitos dos trabalhadores e por melhorias no espaço público. Após ter feito isso, teve muita discussão, muito debate na própria conferência. A gente achava que isso ia ficar por isso mesmo, né? Entendíamos que tinham contribuído, né, com o debate, mas, na verdade, houve uma retaliação após ter feito uma defesa pública dos interesses dos trabalhadores. A gente nunca escondeu nosso posicionamento de classe lá dentro, né? Mas parece que, a partir desse momento, isso começou a incomodar mais. E entendemos facilmente que essa transferência da funcionária foi uma forma de retaliação. Além de ser uma forma de retaliação, era uma forma que ia contra os princípios, né? De você discutir o que ia ser feito. Desde uma construção de uma parede até a transferência de um funcionário. Porque isso acontecia. Tentaram construir uma parede, há um ano atrás, uma parede no salão, onde a gente fazia as atividades, sem consultar ninguém. Falaram, não, vamos construir uma parede aqui. Então, ano passado, a briga foi por causa dessa parede aí, que a gente reverteu também. Reverteu sem ter que partir para coisas mais agressivas, né? E assim, nesse momento, quer dizer, nesse último embate aí, a gente decidiu, falou, olha, não faz mais sentido a gente seguir nessa caminhada depois de tanto tempo, sem manter a coerência com a nossa história, com os princípios que a gente está defendendo aqui, e com a comunidade, porque toda vez que chega alguém, a gente acolhe, conta a história do espaço, como a gente fez aqui um pouquinho, fala de como que funciona, como que a pessoa pode participar, e tem voz, e tem decisão, só que chega na hora do vamos ver, não acontece. Então, falou, não dá. Ou as coisas aqui funcionam da forma como a gente, publicamente, coletivamente, decidiu que deve ser, ou então não vai ser mais. Então, beleza, então a prefeitura assume tudo e toca como tem tocado outros espaços. E esse foi um embate. Esse embate ele teve vários momentos, né? Não sei se alguns acompanharam, teve até um momento midiático. Mas o momento midiático foi talvez o momento de maior opressão que a gente sofreu. Porque a gente sempre manteve uma postura firme, e eu tenho certeza dos demais companheiros,
se mantém firme e se manteria firme em qualquer situação. Então, a gente estava disposto, vamos dizer, a tudo. E puseram à prova, né? Começaram a tentar trocar as fechaduras do espaço, a gente foi e resistiu. Colocaram a guarda municipal para intimidar a gente, foi lá e resistiu. E o máximo foi chamar a polícia mesmo, né? A polícia entrou dentro do espaço, deu geral nos membros da comissão. Causou um estardalhaço, a população viu, tirou foto. A polícia impediu a gente de filmar e tirar foto. Depois a gente consultou o advogado, descobriu que isso não podia ter sido feito, mas enfim. Mas a população filmou, tirou foto, publicou, e aí causou um puto escarcéu. Na semana seguinte, o prefeito estava lá para conversar com a gente, quer dizer, eles mesmos chamaram a polícia e causaram a treta toda. Mas a gente ficou lá, lutando por essa coerência, lutando pela nossa história, mas preparando uma resistência, chamando as pessoas, os parceiros, os coletivos, passamos em todos os cursos, falando, olha, temos que estar aqui, temos que resistir, ficamos 24 horas, 7 dias por semana no espaço, né, segurando a bronca, com polícia e sem polícia, e a gente entende que isso foi fundamental. Isso foi fundamental não só para se manter no espaço, como também para ter um salto de qualidade. Porque, assim, todo movimento sabe muito bem, acho que tem outros aqui que vão falar disso, que tem problemas internos, né? E os problemas vão caminhando e muitas vezes é difícil superar, porque tem vários fatores múltiplos que causam esses problemas, né? Entre eles, a falta de gente para ajudar, a falta de condições, falta de condições materiais, às vezes também falta de organização, enfim, uma série de problemas. Só que justamente nesses períodos de dificuldades é que a gente consegue, ao mesmo tempo, enfrentar, vamos dizer assim, o inimigo e superar certas dificuldades. Então, isso também aconteceu. Então, ao mesmo tempo que houve esse momento difícil, no mesmo momento que a gente resolveu isso, enfrentou isso, a gente conseguiu superar muitos obstáculos e eu diria que nesse momento a gente está melhor do que a gente estava antes, apesar de tudo que aconteceu. Então, é isso. Estamos tentando se reorganizar para dar conta, na verdade, das novas pessoas que chegaram, da situação que está ali, novos cursos que a gente conquistou nesse movimento. E estamos nessa, estamos aí, estamos visitando outros coletivos, tentando conhecer. Acho que agradecer de estar aqui hoje, aqui nesse lugar tão legal, bacana mesmo. A gente gosta bastante também de estar num bosque, né, meu? Tem pouco bosque por aí, entendeu? Como eu estava comentando aqui, né? No calor, essa aqui é a melhor solução, é estar num bosque, entendeu? Então, estamos muito contentes de estar aqui, estar no DIC também, um lugar, uma região que merece, precisa de muita luta aí. E estamos aqui para contribuir no que puder e estar junto. É isso. E agora? Acho que é bem importante a experiência de vocês da resistência, né? Acho que a gente tem... Quando eles chegaram, eu falei assim que a gente é meio irmão, porque eu fui lá participar de um sarau lá no Coletivo Jacuba. E eu falei assim, acho que a gente achei uns primos aqui, parecidos com a gente. E acho que a gente vai poder depois conversar mais. Queria ouvir depois mais vocês falarem um pouco dessa carta de princípios. Eu acho que isso é uma estratégia bem interessante. Acho que a gente pode depois fazer mais perguntas. Também quero dizer que a gente tem presente aqui a representante do sindicato, né, das domésticas, né? A Marquesa, é um nome assim, eu fico com imperatriz na cabeça da Marquesa, que veio também representar aqui o coletivo das mulheres, né? A gente tem um coletivo da comunidade aqui super atuante, que são as Flores dos Diques, né? E que muito contribui também para esse espaço. Vou rodar a palavra aqui para o nosso amigo Batata, pode ser? Alô. Ele é unidirecional total. Bom, dessa turma aqui, o Benê escondido ali atrás, há 39 anos atrás, a gente já arrumava encrenca na área cultural em Campinas e articulando os grupos de teatro amador para disputar os espaços culturais da cidade e cavar espaço para poder sair do terreiro da casa de um, da garagem da casa do outro, da salinha da associação do bairro.
enfim, ou do salão da paróquia, que o padre, se a gente fazia alguma coisa que não casava bem com o credo da igreja. Levanta o quê? Transmitindo? Eu sou clandestino total, você não pode fazer isso comigo. E aí, assim, quer dizer, a gente roda décadas e o grande problema é sempre a serviço de quem estão os espaços públicos. É de um setor privilegiado do público ou é do público em geral? Tinha o tempo das sociedades dos barões, que tinham as áreas dos bosques, como esse aqui, que eram área que todo mundo podia usar sem que ninguém se apropriasse de nada. E eram os espaços coletivos que se podia caçar, se podia colher frutos, mas, enfim, ninguém fincava estaca no pedaço. Depois as coisas foram sendo privatizadas até que o que é público virou lugar de gestão dos governos, do Estado. E então a gente fica flutuando ao sabor daquilo que cada mandatário ou da cidade, ou do estado, ou do país, acha que deve ser o espaço público. Então, tem aqueles que acham que o hospital público virá um hospital privatizado. Tem os que acham que a casa, que o Teatro da Padre Anchieta tem que virar um serviço de atendimento de espetáculos e não cumprir a função de uma casa de cultura à disposição dos grupos que estão nos seus entornos. Ou aqueles que acham que o pátio municipal, o saguão da prefeitura, não pode ir lá dançar, porque estraga o mármore. Já pensou? De tanto esfregar o boné de todo mundo naquele mármore branco, deve gastar o mármore a dar com pau, saca? Então, cerca de vidro blindado e não aprendem nem com o dia 20 de junho de 2 anos atrás, quando o pessoal falou, blindar que a gente vem aqui e quebra, mas continua lá blindado. E o hip hop teve que arrumar outro lugar para girar de cabeça para baixo. Tá? Então, os espaços todos, eles podem ou não ser ocupados de acordo com a nossa presença e com a nossa resistência. Tá? 35 anos, 30 anos, 32 anos depois das travessuras que eu e Benê fazíamos na Federação Teatro Amador, a gente foi se encontrar na burocracia da Secretaria de Cultura e foi trabalhar junto na Padre Anchieta. E aí o Benê falou assim, pô, quando você chegou é que a gente conseguiu abrir as porteiras do teatro para todo mundo. Eu falei, não, quando eu cheguei já estava aberto. Ele falou, não, a gente tentava abrir, mas você ajudou a chutar o balde para, enfim, não ter barragem contra ninguém. Tá? Então, o teatro virou um espaço de apropriação dos grupos culturais da região da Padre Anchieta. E até hoje eles comprimem, tentam cercar, mas não conseguem ser vitoriosos 100%. Tem coisas que bloqueiam e tem coisas que não. E dizem que isso é gestão do espaço público. Só que a comunidade não participa dessa gestão. Então, assim, hoje a gente discute aqui em Campinas
o que é uma gestão pública de política de cultura. Vocês que atuam na área da saúde, pessoal dos CAPs, pessoal dos centros de saúde, vocês já estão careca de saber como é que faz tudo isso, o poder que os conselhos locais de saúde têm, que o conselho municipal tem. O Nilton está mais careca ainda porque ele está aí esfregando a cabeça faz tempo nessa história. E olha o meu aqui, Nilton. Então, assim, hoje a gente tem uma proposição de reconfiguração do Conselho Municipal de Cultura, que funciona hoje como lobby dos grupos profissionais. Eles vão lá disputar o Butim. O Butim é o Fundo de Investimento em Cultura. E são eles que julgam aquilo que pode ou não pode ser financiado. Quer dizer, não tem nem a permeação, vamos chamar especialistas, vamos chamar lideranças de fora do conselho, né? Escancarado. O conselho que diz, esse projeto pode, esse projeto não pode. Tá? Se for amigo, é facílimo ser aprovado. Se não for, vai receber nota 2, que nem o projeto do livro do seu Valdir de Oliveira, sobre a história do Elesbão. O Elesbão foi um escravizado, um africano escravizado, que aqui em Campinas foi acusado de ter matado um capitão da Guarda Nacional, que foi julgado e nenhuma testemunha que estava presente no local falou que tinha sido ele, mas os moradores de Jundiaí, que estavam a 50 quilômetros de distância, estavam conectados e sabiam que tinha sido o Elesbão que tinha matado o capitão. Então, o Elesbão foi condenado à forca, mas não só à forca. Ele foi condenado a ser enforcado e depois decapitado e depois ter as suas mãos cortadas e espetadas em paus que iam da Largo Santa Cruz, ficou uma mão, na saída para Jundiaí a outra mão, e lá em Jundiaí a cabeça dele. Porque na época Campinas era um bairro de Jundiaí. Tá? Então essa história era dita pelos historiadores aqui de Campinas, que era uma lenda. E que o Elesbão não tinha existido. Isso é coisa da população negra que fica inventando história. Aí o seu Valdir achou o inquérito e o processo e transformou isso num livro. E o livro que ele conta essa história tirou nota 2 no Fundo Municipal de Cultura. Ou seja, não era para ser publicado. Esse livro vai ser publicado por força da comunidade negra que está fazendo doações para a gente publicar o livro. E no aniversário dos 180 do assassinato do Elesbão, quer dizer, assassinato pelo Estado do Elesbão, vai ter uma manifestação na cidade, dia 9 de dezembro, vai ter uma manifestação na cidade e um cortejo que vai sair ali da estátua do Carlos Gomes, onde era a cadeia, e ir até o Largo Santa Cruz, para, enfim, libertar a alma do Elesbão, que continua aí presente na memória daqueles que carregam o karma da opressão dessa cidade de Barão para cima da sua população da periferia. Então, essa disputa nos nossos espaços públicos é mais um capítulo, assim como a memória do Elesbão, assim como a disputa dos espaços de quilombos pela população escravizada que rompia com o escravismo e ia criar os seus territórios e resistia nesses territórios. Então, o uso desses espaços públicos como essa casa é uma maneira da gente estabelecer padrões
do que é o público que a gente deseja funcionando dentro da cidade. Tá? E nós, na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Saúde, na assistência, tem os quadros que investem nessa concepção de que o espaço público é um espaço para nós, servidores, atuarmos juntos do interesse público que povoa esses espaços. Tá? E aí, assim, um último capítulo da sociedade da exclusão, e que teve o seu grande capítulo no escravismo aqui em Campinas. Existia um outro capítulo da exclusão social, que é a exclusão daqueles que não são tidos como normais. Há 45 anos atrás, mais ou menos, a gente foi com o coral da Universidade de Campinas, da Unicamp, cantar no manicômio de Araras. Que um dos cantores do coral era estudante de medicina, fazia estágio lá e falou assim, ó, meio um esquema, nós vamos levar o coral lá para cantar. Vocês topam? Transmissão ao vivo. E aí o Benito Juarez era o maestro, falou, vamos lá. E aí o Renato, que era esse estudante de medicina, estava começando terapias, os pacientes todos confinados no hospital, e ele estava começando terapias para parar de dar remédio para os pacientes e começar a fazer atividade cultural, a fazer conversa, a fazer atividade musical, e que hoje é a concepção que triunfou na área de saúde e que tem os CAPs como seu grande modelo. Nós temos comportamento estranho, vamos conversar por que é que o nosso comportamento é estranho. Tá? Porque, no fundo, o nosso comportamento estranho é aquele que não é reconhecido por quem manda na sociedade, porque a gente não obedece o padrão. A gente não pôs a ordem para dentro da gente. Então, a gente é encaminhado pela nossa vontade. Tá? Então, as nossas vontades significa estabelecer um outro pacto. A tolerância tem que ser muito maior. E a noção do que é bom, do que é sangue bom, do que é sangue ruim, tem que ser passada pelo trato de todo mundo. Tá bom? Então, é isso que eu tinha a contribuir, que, enfim, a nossa batalha é: não existe coisa que não se possa tratar numa roda de conversa. Tá? As nossas diferenças, quando são postas nas rodas, elas funcionam. Como funcionaram as sociedades tribais durante milênios. Porque era na roda de conversa que as diferenças eram acertadas. Tá? É isso. Obrigada, Batata, por você trazer esse caminho do desejo, da vontade, né, que é o que junta a gente. Vamos conversar mais disso na nossa roda de conversa. Eu quero passar aqui agora para a nossa representante das mulheres aqui do Sindicato das Domésticas, Dona Marquesa. Boa tarde a todos. Rádio Ondas Eu me Mentais, chamo dia 25 de Marquesa, 9 de 2015. moro no Parque radioondasmentais.blog.sport. Também sou uma das pessoas que criou a Casa de Cultura do Itajaí. E também na reativação da associação, né, que antes era Associação de Empregada Doméstica. E hoje é sindicato. Né? Eu estou aposentada, trabalho
ainda estou trabalho em outra área, mas continuo ali, né, apoiando as companheiras, né, e junto na luta, né, porque é uma luta difícil, né. Agora que estamos chegando, mas ainda vão ter muita luta pela frente, né. E tem a Regina também, que a gente está desde o começo, né, participando. E é antes de ontem que eu fui convidada para vir participar, né? Que eu conheci como que ela chama? A Dora, que eu fui falar com ela, e ela me convidou para vir aqui. Então, eu estou aqui. Mas é isso, né? Nós somos ligados ao Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, né? Estamos aí na luta. E é isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Mas passar um pouco para a Regina. Mas já? Está dentro da programação? Marquesa. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Regina, moro aqui no condomínio João Pessoa, faz algum tempo, mas eu não lembro quando eu vim para cá. Como a Marquesa disse, nós começamos a luta do sindicato juntinho, né? Na época era um grupo de umas 4 pessoas, 4 mulheres, que também tínhamos dificuldade para organizar a nossa reativação. Porque como a Laudelina de Campos Melo, que foi a fundadora, ela passou a luta para nós, então nós tivemos que correr um pouquinho. Mas a gente tinha muita dificuldade para organizar as mulheres. Como o Batata disse, ele também disse, né? A gente teve muita dificuldade. A gente reunia na catedral, lá numa salinha, lá no fundo da catedral, era o único espaço que nós achamos para organizar e ver como que a gente ia organizar a associação. E aí foi uma luta muito grande nossa, né? Porque hoje a gente teve um avanço muito grande. Eu e a Marquesa foi a presidente na época, né? E eu estava junto. E tinha mais mulheres que hoje não estão mais. Aí eu continuei, a Marquesa saiu um tempo, ela, né, ficou um tempo de doméstica, mas depois ela foi trabalhar no outro ramo. E eu continuei no sindicato por muitos anos. E, assim, gente, eu vim para Campinas com a idade de 8 anos, vim de Minas, de Passos, Minas Gerais, e comecei a trabalhar de doméstica com 8 anos, né? Eu subia no banquinho para cozinhar para uma família mineira, né? Sírios. E aí eu trabalhei só de doméstica, né? Eu vou pular uma parte porque é muito grande a história e não dá para falar muito. Mas eu trabalhei até meus 15, 16 anos nessa casa. Depois eu fui mudando de emprego, até encontrar o caminho para ir para o sindicato. Mas, na época, a gente não tinha salário, né, Marquesa? Porque a Marquesa também começou novinha, com 8 anos, Laudelina com 7. E aí, assim, tudo mulher negra, né? Todas mulheres negras. E aí, quando eu conheci o sindicato, eu fui atrás dos meus direitos, né? Fui conhecer meus direitos. E aí foi uma luta muito grande. Hoje eu acho que nós somos vitoriosas, porque nós temos 13 direitos hoje. Uma luta da Laudelina, de 1972. Ela começou a luta, ela começou todos os direitos que nós temos hoje. Praticamente foi ela que começou. E a gente não pode negar isso, né? Hoje a gente está com a nossa PEC, né, que é a PEC das domésticas, porque a nossa preocupação é a diarista. Que a diarista ela trabalha mais do que a mensalista. E ela não é registrada, não assina uma carteira dela, não recolhe o INSS, não paga 13º, não paga férias. Então, ela é mais discriminada do que nós que trabalhamos a vida inteira mensalmente. Que lá dentro a gente conquistava os direitos com o patrão, né? A gente chegava assim no patrão, na patroa, e vamos negociar. Isso aqui está errado, eu quero assim, quero assado.
Mas as diaristas, não. Elas precisam trabalhar e entram sem negociar, porque elas têm que ter um piso também, né? E hoje, nós entendemos que a doméstica mesmo, que é diarista, ela não lava, ela não passa, ela não cozinha, ela não limpa fogão, ela não limpa armário, ela só faz a faxina. Mas é R$100 o piso dela. Nós discutimos isso lá em Minas, que lá é cidade pequena, imagina, né? Cidade de fazendeiros, gente rica que está explorando a trabalhadora doméstica. Então, a nossa luta é muito grande. Eu me aposentei, né? O meu último emprego foi em 1999, eu trabalhei até 2000, né? E aí parei, né? Me aposentei, mas eu continuo ajudando as companheiras, como ela disse. Ela não está na categoria, mas eu continuo como aposentada, né? Sou aposentada, mas estou na categoria ainda. Só não trabalho nas casas, né? Das patroas mais. Mas é uma coisa que despertou muito a gente fazer algumas demandas. Que, por exemplo, quando sabiam que as trabalhadoras domésticas são muito discriminadas, a gente se preocupou para trabalhar a questão da violência contra a doméstica, né? E aí um grupo de mulheres despertou para a gente fazer um curso de promotoras legais popular. O que é promotora legais popular? É o curso para capacitar as mulheres contra a violência, né? Fortalecer as mulheres para ter coragem de fazer o boletim de ocorrência e denunciar o companheiro, que seja o marido, o filho, né? Porque a violência é a violência familiar e doméstica familiar. Então, a gente não é só dentro do emprego, né? A gente tem essa violência aí que está gritante. Aí fomos fazer o curso de promotora legais popular, né? Eu fiz em 2009, eu sou uma promotora legal. E a Edna, que fez, acho que agora, 2012, 2013, a Edna fez o curso. E aí a gente está batalhando ainda. Todo ano tem esse curso, né? 2009 eu fiz, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, nós estamos finalizando agora um 2015, aí 2016 a gente começa novamente. Vai até setembro, mas a gente começa de novo até setembro do ano 2016. O curso ele é muito bom, por esse motivo que eu estou aqui, porque eu comecei a divulgar o curso no posto de saúde, né, onde tem as meninas, e aqui na Casa de Cultura, quando eu cheguei, né, que eu fui recebida na época, eu não lembro quando eu vim para cá, na época era a Edna, né? Então a Edna que me deu o apoio para estar divulgando o curso, né? Chamando as mulheres para conversar, dava um informe na ginástica para as mulheres. E aí eu fui fazendo esse trabalhinho junto com elas, né? Porque a abertura que me deram, né, assim, para mim fazer meu trabalho foi um sucesso. E aí a gente acabamos documentando o grupo de mulheres com um nome muito interessante, né? Que chama Grupo de Mulheres Flores dos Diques. Porque aí abrange todos os diques, toda a região do Ouro Verde, toda a região do dique. E está sendo um trabalho muito interessante, porque não que a casa não tivesse vida, mas a gente, a comunidade, as mulheres, esse grupo de mulheres que está aqui, a Antônia, Naída, a Gasparina, está faltando mais mulheres que a gente foi pegando todas, a gente deu vida para essa casa, né? Hoje, não é só hoje não, mas a gente fizemos outros cafés aqui, reunião, que foi assim muito gratificante. Então, assim, eu estou muito feliz com o meu trabalho, porque era tudo que eu queria. O sindicato foi bom? Foi ótimo. Viajei, fui representar assim, as domésticas por aí, tudo, Brasil, fora do Brasil, porque nós somos
mais de 8 milhões, né, Marquesa? Hoje nós temos 8 milhões, vírgula, não sei quanto, de trabalhadora doméstica. Então, a nossa categoria é muito grande e muito marginalizada, porque a maioria das mulheres são negras, pobres e domésticas. Então, por aí vocês veem o que nós passamos, o que eu já passei, o que a Marquesa já passou e outras passaram dentro da casa dos patrões. Prova, eu comecei a trabalhar com 8 anos, fazendo comida, né? Podia queimar. Aliás, eu não tenho isso aqui porque ia acender o fogo. Pode, mas... Tá vendo? A hora que chega a hora da gente, a gente não pode nem falar muito. Mas tudo bem, essa a minha história. Estou aqui, estou feliz e vamos caminhando. Acho que eu ainda vou fazer muito pelas mulheres, se elas quiserem. Fala. Obrigada, gente. Você fala? Eu queria deixar só uma mensagem, né? Que muitas mudanças da sociedade foram feitas por mulheres também, né? Embora não é reconhecido, né? E que a gente tem mesmo que estar participando dos espaços, participando das coisas, reivindicando as coisas. É assim que vai mudando a sociedade e acontecendo muitas coisas boas. Então é isso. Com o avançado do tempo, das horas. Eu vou passar a palavra aqui para as nossas convidadas. Eu sou Marília, sou psicóloga. Eu trabalhei 7 anos no Centro de Saúde de Quium e tive esse projeto de reativação da Casa de Cultura junto com a Carol. Sou Carol, terapeuta ocupacional. Trabalhei 8 anos no Centro de Saúde de Quium. Acho que a Marília vai contar um pouquinho, daí a gente vai conversando. Então, primeiro, né, só contextualizando um pouquinho o de Quium, né? É um centro de saúde que abrange uma população de mais de 30 mil habitantes, né? 90% SUS dependente e que tinha também acredito que ainda tenha, né, uma grande demanda, né? Uma demanda, inclusive, que a gente julgava assim, um pouco infinita, né? Dentro dos recursos que a gente tinha para trabalhar ali, né, enquanto saúde. E aí, uma demanda também muito grande de adolescentes, né? Adolescentes com vários tipos de questões sociais, né? Com algumas falta de convívio familiar, né? Algumas questões de vulnerabilidade social. E que a gente pensou em fazer um projeto específico para adolescentes. E a gente começou escrevendo um projeto de dança para os adolescentes. E aí a gente levou esse projeto na Secretaria de Cultura e tal. E aí a gente não tinha um local para fazer esse grupo. E aí teve um dia que a gente fazia o grupo de convivência aqui no Bosquinho, né? E aí um dos dias, inclusive o Newton estava participando, né? Newton participou, né, da história de reativação da casa. E aí um dos dias eles mesmos falaram, né? Nossa, essa casa aqui fechada. Será que a gente não pode entrar aqui dentro? Será que a gente não... Sempre que chove, a gente tem que cancelar o grupo? E aí a gente começou a pensar, nossa, realmente, né? Lá no DIC, né? Em alguns momentos a gente tinha que ir até o centro de saúde, que andava um pouco aqui, né? E sendo que tinha a Casa de Cultura. E aí a gente linkou uma coisa com a outra, né? E aí a gente abriu isso para o grupo, e o grupo, nossa, vamos tentar ver, vamos atrás da cultura, vamos tentar ver o que está acontecendo. E aí a gente foi conversar com a Carol, que estava no apoio na época, né? E a Carol deu todo o apoio para a gente. A gente mostrou o projeto para ela. E aí ela deu uma super ideia da gente conversar com o pessoal da cultura, junto com o Tear das Artes, que o Tear das Artes é um centro de convivência, né, que já está há bastante tempo aqui na região, muito próximo aqui da Casa de Cultura, há 12 anos, né?
E só para contextualizar também, aqui onde é a Casa de Cultura, até 2008 funcionava uma biblioteca. E aí ela foi fechada por falta de RH. Né? E essa época que a gente começou com essa ideia foi em 2010. E aí a gente teve a primeira reunião lá na Secretaria de Cultura, com a presença do nosso apoio, né? A coordenadora do Tear das Artes, eu e a Carol. E a Dora, né, estava presente. E aí a gente começou a contar um pouquinho para ela que a gente queria fazer esse projeto intersetorial, até por a gente achar que não daria conta de todas as necessidades da população, que não são só necessidades de saúde, né? A gente precisa ter a intersetorialidade. E aí a gente pensou em algumas datas, né, de pegar a chave, de fazer um mutirão de limpeza, que a gente tinha a comunidade em parceria com a gente para fazer isso. E aí a gente combina uma reunião intersetorial em maio de 2010, que participa a assistência, a saúde, a educação, o esporte, a cultura e a saúde. Já falei da saúde. E aí, nessa reunião, a gente firmou uma parceria e a comunidade, que estava a Associação de Bairros e o pessoal do grupo de convivência, né, os usuários aqui da comunidade do Centro de Saúde de Quium. E aí, a gente firmou essa parceria, apenas a educação falou que na época estava muito difícil para deslocar as pessoas, para continuar nessas reuniões, mas todos concordaram. E aí a gente marcou um mutirão de limpeza junto com a comunidade, também em maio. E aí a gente fez uma limpeza na casa, né, de pegar a mangueira mesmo, limpar tudo. E começamos a separar o que era patrimônio, o que não era, onde funcionava a biblioteca, a gente separou os livros, né, o que a gente iria aproveitar depois. E aí a gente fez um combinado, né, de que a limpeza do local precisaria, em alguns momentos, da comunidade, né, auxiliar, porque a gente não tinha RH, né, nem a cultura e nem a gente da saúde. Então, a gente cedia algumas horas de profissional ali do Centro de Saúde de Quium para vir fazer, alternando com o TEAR, alternando com a comunidade, né? A chave da casa ficava aqui no Bosquinho, né? Mesmo para qualquer pessoa da comunidade que estivesse envolvida, né? Poderia pegar a chave. E aí a gente começou com alguns voluntários, né? Então, voluntários de taekwondo, voluntários para caminhada, do artesanato, né? Mulheres da comunidade que já faziam artesanato, que vinham fazer a oficina de artesanato. E aí, só em 2011 que a gente conseguiu o primeiro funcionário, né, para a Casa de Cultura. Que a gente queria um funcionário que pudesse receber as pessoas, né, explicar como que funciona a casa, quais oficinas que tem, acolher as pessoas, ouvir um pouco dessas histórias das pessoas que passam por aqui, né? E aí então veio essa primeira funcionária em julho e logo veio o funcionário da cultura, que é o Benê, né? Cedido pela cultura, que já veio com a questão das danças regionais, né? E muito empolgado, né? E a gente tinha uma reunião quinzenal, que é uma reunião que a gente organizava as questões da casa, né? E a comunidade sempre participando dessas reuniões. O Devanir, da Associação de Bairros, o pessoal do grupo de convivência. E a gente começou a fazer projetos, né? Inclusive, a gente fez um projeto que foi lá para a Unicamp, que é o projeto Aruki, que veio uma verba do Canadá para contratar alguns oficineiros para cá. E foi aprovado. Aí, por um tempo, teve uma oficina de música e dança. E aí a proposta era que multiplicasse também, o oficineiro multiplicasse para que a comunidade pudesse continuar, porque essa verba ela tinha um prazo determinado, né? E teve um dia também que nós fizemos várias festas, né? Aí o bloco de carnaval, né, Benê?
o bloco de carnaval, que era exatamente para que a gente pudesse valorizar a cultura popular brasileira, né, e mostrasse uma outra cara para o carnaval, né, e o bloco chamava De Que Bloco Você É, né, para valorizar a comunidade aqui do DIC, né, e foi muito interessante, e já tiveram vários blocos, né. E aí, assim, o nosso objetivo maior era realmente estimular, né, o protagonismo social, os movimentos populares. Eu fico muito contente quando a Regina fala, né, do grupo, né, que hoje tem aí, né, e a gente ficou muito feliz mesmo com o convite, né, e de ver que já se passaram 5 anos e que vocês estão a todo vapor, né. Acho que quando a gente chega hoje, né, e vê essa casa lotada, essa festa bonita, a gente reconhece que o que começou há 5 anos está dando certo, né? Então, aquele sonho está sendo realizado. Acho que a gente passou por muitas dificuldades, assim, vocês estavam, né, comentando no início, quem vai abrir a casa, quem vai ficar. Acho que foi muito bacana que a gente teve muito apoio da comunidade. O grupo de convivência, o pessoal da Associação de Bairros, vários usuários que foram chegando e se aproximando, entendendo e gostando da proposta e disposto a tocar, né, junto com a gente. E acho que também a gente não conseguiria nada, na verdade, sem o apoio do distrito, né, principalmente no papel da Carol, da Secretaria de Cultura, né, no papel da Dora, e do Centro de Saúde de Quium. O Centro de Saúde, os coordenadores liberaram os profissionais que quisessem fazer atividades no seu horário de trabalho, né? Então, acabaram acontecendo e continuando. O profissional tinha 8 horas lá, fazia 2 horas aqui num dia, né? Fazendo oficina de tai chi, de caminhada. Inclusive o coordenador, né, vindo fazer o grupo de tai chi. E aí, hoje, isso ainda acontece, né? A Wanda ainda tem o grupo aqui. Então, acho que essa parceria, né, a parceria intersetorial e principalmente com um serviço de saúde próximo, que também está visando a qualidade de vida, né, a prevenção e a promoção de saúde, acho que isso é fundamental. A parceria com o CAPS Davi também, né, que é um outro serviço aqui próximo e que tem vindo. E com a comunidade, acho que a gente só conseguiu abrir essa casa e ver essa casa florescendo e continuando hoje por conta de todo esse apoio. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Carol, sou psicóloga. Atualmente estou na coordenação do CAPS Infanto Juvenil Espaço Criativo. E tive a felicidade de estar no apoio no momento dessa experiência, que para mim é uma das experiências mais bonitas que eu pude acompanhar, assim, né? Então, no momento que eu cheguei, né, e que eu vi a casa cheia de cor, de som, de gente, eu pensei, a vida sempre triunfa. E essa é uma vitória da comunidade, né? É uma vitória do público, né? Do público para o público, né? Do que tem que ser uma política pública. Então, acho que tem um tanto desse processo, né, que eu fiquei pensando, acho que o Raul Seixas está certo, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto vira realidade mesmo, assim. E com toda a dificuldade, hoje ainda, no decorrer dos anos, né, essas reuniões que a Marília foi dizendo, né, que era uma comissão gestora, né, então uma comissão com representação da comunidade, com representação da saúde, com representação da cultura, por um bom tempo com representação da assistência, houve época que a educação vinha também, enfim, né, tentando pleitear uma reforma para essa casa, porque ela é muito pequena e ampliar os espaços, enfim. Então, tem um tanto de coisas que ainda estão no devir, né? Ainda estão para acontecer. Mas acho que um pedaço que eu penso que é bastante importante de colocar aqui é que, de fato, a saúde
Por que a saúde mental se implica, né, com uma experiência como essa e acha que é importante isso, assim, né? Porque a gente tem uma concepção de que o processo de adoecimento, né, ele não é um processo único, singular, enfim. Então, as pessoas todas, nós todos precisamos de muitas coisas nas nossas vidas, assim. A gente precisa ter espaço de lazer, a gente precisa ter espaço de cultura, a gente precisa poder caminhar, a gente precisa poder se alongar, a gente precisa poder ter lugar para chorar, né? E acho que ocupar, né, um espaço que é público e que estava fechado, né, fechado há 2 anos, foi uma maneira mesmo de poder ter algum tipo de resposta diferente que não fosse pela linha do remédio, né, que não fosse pela linha do diagnóstico, que não fosse numa linha de dizer para a pessoa que ela está doente, que ela precisa se tratar, né, e de possibilitar o encontro das pessoas, né, porque quando gente se encontra, só esse encontro ele já produz alguma coisa. E é isso que espaços como esse vão fazendo, né? Então, para nós que somos da saúde, esse tipo de experiência ele é fundamental, pensando que o que a gente busca e o que a gente sonha, né, é uma sociedade que, de fato, possa prescindir, ela possa existir para além dos manicômios, sem os manicômios. E para que a gente possa não precisar do manicômio enquanto um recurso, a gente precisa de muita coisa. E uma delas são alternativas de espaços como esse, né? Espaços que ofertem lazer, que ofertem cultura, que ofertem encontros. Então, acho que isso tem um significado muito importante, né? E eu fico muito feliz assim, de ver o quanto que está bonita essa casa, o quanto que ela está cheia de vida, né? E nesse lugar... que para mim sempre foi muito aprazível, de uma energia que acho que vem das árvores daqui mesmo, né? E eu lembro que dessa reunião que a Marília está dizendo, ela aconteceu exatamente aqui nesse lugar que nós estamos. E aí, em algum momento, a gente entrou para ver a casa, porque até então era um mistério, que casa é essa? Ninguém sabia, né? Ninguém nunca tinha visto, assim, da galera que estava na roda e tal, né? E a hora que a gente entrou foi um negócio louco, assim, a hora que eu entrei hoje eu fiquei lembrando disso, porque ela estava fechada de 2 a 3 anos, assim, então tinha um acúmulo de poeira, de sujeira, de insetos mortos, de móveis velhos, de cupim, um cheiro horroroso, assim, que todo mundo começou a espirrar lá dentro, assim, e quase não dando conta daquele negócio, e a gente pensando, gente do céu, nós vamos ter que vir com muita água, com muito sabão em pó, para botar isso daqui para, né, funcionar, assim. E foi a comunidade que veio e que limpou, e que lavou, e carregou os livros, e bota livro para fora, e bota livro para dentro, e cadeira para fora, e cadeira para dentro, né? E não podia jogar fora nem as cadeiras corroídas de cupim, porque tem patrimônio e a gente tem que responder à burocracia, enfim. Então, é um exercício de vida, né? É um exercício de desejo, uma vontade mesmo de poder ofertar outras coisas, né? E o que estava no cerne disso, quando a Marília e a Carol e Raquel e o Luiz do DIC, né, procuram o distrito, tinha uma questão que para mim sempre ela é muito fundante, assim, né? Os adolescentes, eles não procuravam o centro de saúde, né? Porque de fato não é. Vou lá fazer o quê mesmo, né? Mas eles frequentam o bosque. Né? Eles frequentam e eles usam o bosque. E usam para muitas coisas. Né? Então, tinha uma questão para a gente da saúde, que era, a gente precisa estar num lugar onde a gente consiga encontrar com os adolescentes. Eles não vão vir aqui buscar a gente, nós precisamos estar onde eles estão. Né? Então, acho que a gente acertou. E penso que mais experiências como essa aqui em Campinas deveriam florescer. Eu acho que o exemplo da Casa de Cultura Andorinha, né? Casa de Cultura e Convivência Andorinha, né? Porque é desse casamento do Centro de Convivência da Saúde com as Casas de Cultura da Secretaria de Cultura, elas deveriam ocorrer em outros espaços.
né? A gente nunca conseguiu levar para frente essa discussão, né? Isso aconteceu numa realização mais do micro território mesmo, mas acho que ela ensina muito para a gente. Então, eu queria dar os parabéns. Eu acho que tem um tanto assim disso que o Batata trouxe, né? Dessa coisa do o público é para quem mesmo, né? Aquilo que existe e que foi construído e que recebe recurso público, né? Recurso dos nossos impostos, é para quem, afinal de contas? Quem se beneficia disso? Né? Então, acho que isso é uma questão, assim. E é muito interessante, né? Quando vocês contam da experiência de vocês em Hortolândia, que ela é muito parecida. Né? Então, é uma marginalidade mesmo. Né? É uma marginalidade na arte, é uma marginalidade na cultura, é uma marginalidade na saúde mental. Né? Então, a gente se encontra e se fortalece nisso. Né? Porque as políticas, de fato, elas não estão voltadas para o grande público. E aqui em Campinas isso é fato. Né? Onde que estão os espaços culturais mais badalados da cidade? Né? Onde que está se recebendo a grana e o investimento? Então, acho que tem uma batalha que a gente tem que continuar fazendo. Né? E ela tem que se dar através do controle social, ela tem que se dar através das conferências, ela tem que se dar no micro, nos momentos em que a gente foi fazendo aqui as discussões e que a comunidade foi quem sustentou o processo. Porque a burocracia era gigantesca para a gente conseguir abrir essa casa, reabrir essa casa. Né? E o que sustentou foi a comunidade. Bom, acho que a gente tem muita coisa para conversar, então vamos abrir a roda da conversa, né? Que já está aberta aqui, mas agora para todo mundo poder se colocar, fazer perguntas, trazer questões, né? Para pensar. Eu queria começar com, enfim, né? Pedindo para o pessoal talvez do coletivo Jacuba depois comentar um pouco dessa carta de princípios, que eu fiquei curiosa assim de saber como é que é, né? Porque acho que a gente tem alguns princípios comuns, né? Aqui tem as mulheres negras, né? As domésticas, as promotoras legais populares, tem os loucos, tem os adolescentes, tem a juventude, né? Então é meio que tudo junto, misturado. E aí acho que isso é uma coisa muito boa da gente poder abrir para conversar. Então tá aberta aí a roda. Gente, eu vou pedir desculpa, eu vou precisar voltar para o CAPS. Eu queria agradecer, né? E queria dizer uma coisa para a Marquesa e para a Regina. Que eu fiquei muito emocionada na fala de vocês e queria dizer que aos 8 anos vocês não eram mulheres, vocês eram crianças. E que ainda hoje a questão, né, tantos anos passados, ainda hoje a questão da violação, né, dos direitos de crianças e adolescentes é imenso, imenso. E acho que essas experiências também, né, as experiências ligadas à arte e à cultura, elas também possibilitam, né, uma forma de proteção e de promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Porque isso está na Constituição e está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na lei está. Na lei está. É lindo demais o trabalho que é feito com as crianças. E aí a gente fica pensando, né, como a gente foi criança e estava dentro de uma casa trabalhando, né, como escrava. E hoje a gente vê os trabalhos que é feito aqui nas casas de cultura, até para tirar as crianças da rua e não ficar trabalhando, né, porque é um trabalho doméstico infantil, que a gente defende até hoje, o trabalho. Bom, eu gostaria de fazer um agradecimento para a Carol e para a Maria, né? A minha psicóloga está aqui. Eu sou usuário da saúde mental. Se não fosse essas duas aqui, praticamente as casas estão fechadas até hoje. Elas que deram ideias, que lutaram bastante. Então, fica aqui meu agradecimento para as duas de coração. Estava com muita saudade das duas que foram embora.
e aquela vez de Sorocaba, especialmente aqui, tá? Estou muito feliz de ver vocês e eu desejo muita sorte para vocês dois, que vocês dois merecem, viu? Eu acho que assim, né, eu acho que bem lembrado, colocado pelo Batata, mas aqui eu acho que queria dar o parabéns para a Carol e a Marília de abrir esse espaço. Quando eu cheguei aqui, conversei com elas, eu percebi que elas tinham o mesmo sonho que nós tínhamos, viu, Batata? Quando eu conversei com elas, não falei isso para elas, que eu nem sabia quem era o Batata, mas eu percebi que o mesmo sonho de abrir os espaços públicos, de estar trabalhando a questão social, estava nas duas. Quando eu conversei a primeira vez com ela, foi uma das coisas que eu enfiei o pé e comecei a trabalhar por aqui. Mas eu ainda vivo questionando, eu questiono tudo, inclusive eu questiono muito as ONG que tem por aí, que tem por aqui também. Uma questão que é muito grave na nossa comunidade, que a gente trabalha isso, e a gente sonhou isso lá atrás também, é a questão do pessoal que recebe um dinheiro para trabalho de integração social. Só que esse pessoal funciona, essas ONG, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Aí eu fico perguntando, integração social é só nesse período? E aí a gente anda à noite aqui na nossa comunidade, a gente vê os bares lotados à noite e as igrejas. Por que a gente não tem um trabalho nesses horários? Quem à noite precisa, só encontra bar e igreja, né? Então a gente é um trabalho questionando e vem falando que precisa avançar. Eu acho que o primeiro sonho, acho que o primeiro passo, o primeiro sonho, a Marina, a Carol deu, mas ainda tem aquele sonho que a gente sempre viu, quase 40 anos lá atrás, o Batata de abrir os espaços públicos e estar trabalhando. Então, uma coisa que me é saber que tem pessoal que discute a questão social, de integração social, de segunda a sexta. E não discute depois das 6 da noite, que que o bicho pega. Não discute. Eu só queria lembrar uma coisa que a Karina Carol foi do projeto que ela falou da Unicamp, que comprou uma caixa de som, e a gente começou a fazer um sarau. Até conversamos com o Batata no período que nós começamos esse sarau, que a gente conseguiu resgatar vários jovens. Um dos grupos que foi depois aí, e a gente começou a resgatar esse caso do jovem, porque todo final de semana, o primeiro domingo do mês, tem um sarau que a gente faz aqui e o pessoal está avançando nesse trabalho. Coisa que a gente precisa trabalhar, é que essa casa abre. A gente já teve lugar, e aí o Batata lembrou bem lá no Padre Anchieta, quando a gente abriu o espaço e todo mundo tomou conta do espaço. Tinha dia lá que não tinha RH de plantão. A gente chamava alguém da comunidade, que vocês faziam que alguém da comunidade ficava lá. Então, é isso que eu acho que ainda os próximos passos. Eu acho que até mais do que a reforma, o próximo passo que precisa aqui é abrir final de semana. E eu falo isso porque todo final de semana eu estou aqui fazendo oficina no Bosque. E a gente sabe o tanto de pessoa que procura e que admira a casa estar fechada, né? Era isso que eu ia falar. O pessoal acho que está de parabéns. Eu sou lá da Enseia, né? Eu queria compartilhar com vocês uma coisa. Está aqui me martelando. Nós estamos lá em 2 locais, num exercício de empossamento, né, de empoderamento com a comunidade, 7 secretarias, incluindo a cultura, para a ocupação do céu, das artes e do esporte. São 2 unidades aqui em Campinas, uma no Florense e outra lá em Vila Esperança. E um exercício invertido, onde a gente fez uma série de oficinas e tal. Os espaços foram abertos, mas ainda não está inaugurado. A proposta é de trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda. E os desafios postos lá são outros,
O próprio reconhecimento e empoderamento das pessoas com relação àquele espaço é um exercício, é um desafio. Definir claramente quem é mesmo o dono do espaço é um outro desafio, porque a burocracia é uma armadilha perigosa para afastar as pessoas, né? Essa coisa hierarquizada, burocrática. E aí eu estou aqui pensando, né, e que é o que me incomoda, é que aqui a gente tem uma lógica de fora para dentro, de empoderamento real, e ainda essa coisa do RH, essa coisa do por que abre, por que não abre, como é que abre, é um desafio importante. Às vezes a carta de intenções não é o suficiente, porque lá a gente tem, inclusive por decreto, um conselho que ficou 1 ano lá aguardando empossamento e agora num processo de retomada do contato com a comunidade, né? Cheio de gente lá dentro e o empoderamento ainda é muito precário. Esse reconhecimento de que esse negócio é meu, esse espaço é meu, e aqui eu discuto, aqui eu debato, e aqui eu faço inclusive o enfrentamento. Essa coisa perigosa também, através da burocracia, de cooptar as ideias das pessoas. Então, são coisas que, quando a gente institucionaliza e burocratiza, a gente também tem que tomar um certo cuidado, que acaba o que, num momento, pode ser uma coisa importante, necessária, por outro lado, pode ser perigosa e amarra a liberdade e a autonomia do movimento. Só estou chamando a atenção para isso, estou compartilhando que é um incômodo para mim. Vira um conflito. Precisa organizar, mas não pode deixar de perder o que lugar eu ocupo nesse grupo, o que eu venho defender, quem eu sou, de onde eu venho. Acho que essas duas questões já podem entrar na nossa carta de princípios, né? Abrir até às 10 da noite, segunda a segunda, e não ser pego pela burocracia. Então, é só um comentário na frase final da Bel. Quer dizer, a gente tem que acostumar que a noção de paraíso, ela é uma noção perdida, até para os devotos do cristianismo e do judaísmo. Ou seja, o campo sem conflito não é parte da nossa vivência. O que nós temos que ter no horizonte é que nós temos que ter mecanismos de tratar os conflitos. Porque que venham os conflitos para pôr as coisas em movimento. Tá? Então, o conflito pela disputa aqui deu nessa roda. Tá? Então, que se façam rodas para resolver os conflitos. E não se baixem decretos, porque, enfim, os decretos eles só suprimem a visibilidade dos conflitos. Os conflitos continuam comendo por baixo. Esse vai ser o método da nossa carta de princípios, né? Sempre fazer roda. Alguém mais? Alguém quer fazer? Pode, claro. Oi, boa tarde. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou morador aqui do bairro. Eu queria falar em cima do que você falou. Eu não entendi muito bem a sua colocação, o que é empoderamento dentro do que você colocou. Mas uma coisa me chamou a atenção, o meu, a palavra meu, que já dá uma ideia de singular, né? Eu acho que a gente parte do princípio, né, substituir pelo nosso. Acho que já é um começo, é o que ele estava falando de tornar. Eu sou o tipo de pessoa, acredito muito nisso. As pessoas veem a luta, o conflito, sempre como algo negativo. E eu acho que até se esse paraíso dos judeus e dos cristãos existisse, lá haveria sim conflitos, haveriam sim luta, né? Até porque não se constrói nada do nada. Então haveria luta para se construir o próprio paraíso.
Eu só queria fazer essa aspa. Acho que, de repente, se a gente partir do princípio do nosso, né, qual é o nosso papel, qual é a nossa... Eu acho que já seria também um caminho interessante. Eu sou morador do bairro, tento, como eu posso ajudar também. Hoje eu só consegui vir aqui porque eu saí mais cedo do trabalho. O que ele falou é interessante, vai dentro do que ele falou. Se eu não tivesse saído, eu não teria oportunidade de vir aqui numa sexta-feira à tarde, né, para participar disso. E sim, os fins de semana são essenciais. E me coloco aqui à disposição, se vocês precisarem de fim de semana, para ajudar vocês. Obrigado. Eu sou Raquel, eu sou co-gerente do DIC 1. Assim, eu fico muito feliz de chegar aqui e estar desse jeito, esse lugar. Aqui era muito abandonado, a gente vinha aqui, a gente não via ninguém andando no bosque. Sabe, esse espaço lindo da comunidade, e foi uma vitória da comunidade, das meninas, se empenharam muito. Foi uma luta no começo, mas valeu a pena mesmo. E saber que qualquer um pode conseguir isso daí. A gente não depende foi o centro de saúde, a comunidade, o distrito, a cultura conseguiu abrir isso aqui de novo. Acho muito bom. Na verdade, eu concordo que é o nós, mas o nós é uma somatória de eu. Eu não nego a individualidade e as diferenças das pessoas. E do individual você soma 1 mais 1 mais 1 e dá uma multidão e vira um coletivo. Mas as singularidades, elas estão postas também no nós. Né? E quando eu falo eu, é no sentido do pessoal, do personalizado, porque também, em alguns momentos, eu percebo que parece que tudo é da massa. Tudo é do muito grande, do muita gente. Né? E aí as pessoas são como elas são individualmente dentro de uma coletividade. Por isso que eu falo o eu mais o seu eu, mais o eu dela, mais o eu dele, meu dele. Aí nós estamos aqui, somos nós. Nesse sentido. Não veio, acho que ninguém, né? Da Tainã, do Seco Toninha. Eu acho que são exemplos de luta, de perseverança, de resistência, de negritude, de uma visão de mundo diferenciadíssima aquilo, né? A Tainã, a Fazenda Roseira, que vem na mesma pegada, porque é dali que surge o jongo, né? Da Tainã, nas pesquisas sobre cultura afro-brasileira, sobre batuque de umbigada, sambalenço, jongo. Então, maracatu. Então, para mim, é muito legal. Eu só fui, embora trabalhe aqui, fazendo minhas oficinas, tudo, não me envolvi, acho que, muito nessa organização, tanto, e não fiquei, quando eu vi o tema, né, casas de cultura, centros de convivência, eu logo lembrei da Tainã, dos espaços todos, falei, puxa, que legal. Até pensei que eles poderiam estar aqui, né, espero que numa próxima estejam, né. Então, é isso, eu acho que se eu não tivesse só minha família... Hã? Aqui? Então, né? Estão aqui. Se não... TC, o pessoal todo, eu sou muito grato, porque se eu ficasse à mercê ali do bairro, da escola, minha família, tudo, eu não tinha tido um estalo, assim, né? Para poder ver outros ambientes, né? Porque acho que a primeira vez que eu vi uma pessoa assim que, poxa, que eu pensei em fazer uma universidade, fazer faculdade, já tinha uns 15 anos, 16 anos. Foi lá, assim, quando eu vi o pessoal, acho que foi do curso de biologia, vindo catalogar lá as plantinhas, lá, colocar. Eu falei, pô, o pessoal é mais diferente de biologia, né? Diferentão, pessoal, né? Eu falei, nossa, que legal. E foi uma... Depois disso... E o resto é... o meu dia a dia hoje em dia, né? Então é isso. Meu nome é Christian, eu moro aqui, eu vim em 1987 para cá, pro DIC. Morava aqui a uns 500 metros aqui do bosquinho aqui. Eu vim muito para cá, para encontrar muito pessoas, para namorar também. Tá. E eu lembro na época que tinha bastante animais ali, tinha gansos.
Tinha até um senhorzinho de foto aqui, que ele ficava no final de semana e ele tirava foto de familiares. E depois ele anotava o endereço das pessoas e ele ia na casa depois. Falava, tirou uma foto, ficou bacana. Ia lá e a pessoa acabava comprando a foto e tal, tudo. A ideia de vocês são muito geniais, é muito interessante o projeto. Até gostaria que alguma pessoa me falasse um pouco mais sobre esse layout de estar se estendendo, essas aberturas. Não sei se eu entendi se vai ter uma abertura mais noturna ou até que horário vai ter um limite estipulado para isso. Se vai ter aquilo que todo mundo hoje teme, se é tal chamada segurança, porque hoje em dia ninguém sai de casa, todo mundo fica com medo, até propriamente de dia. Imagina se falar noturno, fala, pô, louco, não vou lá nem só vai dar doido. Então as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Então, interessante é sempre deixar bem claro assim, para a comunidade mesmo sobre tais projetos e passar realmente, eu acho que a fidelidade, assim, a confiabilidade, eu acho que essa palavra mais precisa, a confiabilidade para a comunidade para estar se juntando a isso, para se tornar realmente uma força, entendeu? Para até lutar contra o que ela estava dizendo, que é a tal chamada burocracia. Eu acho que enquanto mais gente gritando, eu acho que mais rápido isso acontece. Essa é a ideia. Eu acho que a ideia é essa, mas o projeto é, até a princípio, até onde eu estou aqui quietinho, só observando e escutando, né, primeiro, né? Primeiro a gente escuta primeiro, para depois a gente falar alguma coisa. E agora eu moro na rua próximo ali ao Benê mesmo, então a gente sempre se encontra, eu pergunto para eles se tem projeto. Já não é a primeira vez que a gente vem aqui, pessoal, aqui não é a primeira vez. Hoje aí eu mandei um WhatsApp para todo mundo, falei, vamos lá, vamos ver o projeto do pessoal, né? Que todo mundo aqui, a gente é todo mundo amigos, a gente mora todo na mesma comunidade, que é aqui mesmo. E eu gostaria que alguém me falasse um pouco mais desse layout, um pouco mais desse projeto, né? Um pouco mais desse, talvez um pouco mais detalhado, talvez, acho que é bem interessante. Mas até onde eu entendi eu acho que é uma ideia, e toda ideia é jogada numa mesa, e ideia surge ideias. Vamos lá, então. Então, em relação à experiência nossa em Hortolândia de construir a Carta de Princípios, foi um dos instrumentos que a gente pensou para ajudar a gente no que a gente queria ali no espaço. Mas a ideia veio... A gente imitou, na verdade, um outro coletivo, que era o Corujão, que era o grupo de Escola Livre de Filosofia da Unicamp, que eram alunos da Unicamp, que tinham o intuito de tornar mais popular a filosofia através de cursos e também através do cinema, né, do cineclube e tudo mais. E eles tinham uma carta de princípio com a intenção de manter a continuidade, porque os sujeitos vão mudando, né, em algumas questões a gente não gostaria que mudasse assim, pelo menos a parte do envolvimento com a comunidade, a participação horizontal, evitar a criação de hierarquias e tudo mais, né? Os problemas que podem vir a surgir. Então, quando a gente optou pela carta de princípio, a gente visava isso, assim, conseguir garantir uma continuidade das nossas intenções, e acabou servindo mesmo, né? Porque depois a gente acabou utilizando esse momento e o tempo todo no acolhimento com as pessoas que iam se aproximando do espaço e hoje se aproximam. Eu tenho certeza que se hoje chegou alguém lá, foi acolhido e a gente comentou, falou, tem uma carta de princípio aqui, dá uma lida, fica lá no espaço. Então foi nessa direção, nesse sentido. Mas a gente colocou também, um dos princípios é que tudo pode ser mudado. Desde que seja desse modo, coletivo, participativo, enfim. Desde que não afete isso, esse era um princípio, né? O princípio que tudo pode ser mudado, mas não pode mudar a forma coletiva, horizontal de fazer. E aí daí que surgiram conflitos de quando isso
tentaram passar por cima disso, ou o que aconteceu mesmo, e a gente foi para cima. Mas é um instrumento. Acho que tem vários, a gente pode criar outros, e é isso. Tem que saber, claro, também o que se quer, né? Acho que a gente não partiu só daí, assim, só da forma como deveria ser organizado. Mas também uma das perguntas que rodava muito é o que a gente queria. O que nós queríamos para aquele lugar e para as pessoas, enfim, né, que estavam lá. Então, é isso que foi referenciando a construção da carta. E foram vários encontros também, né? Não dá para você, para nós, resolvemos tudo ali. Sabe? É um processo, é algo processual que vai indo e vai tendo várias participações e é isso, assim, é assim que a gente consegue construir as coisas coletivas. Elas são mais difíceis porque, primeiro, que não estamos acostumados, né? Não estamos acostumados a fazer. A gente está coletivo, mas coletivo sobre até uma das coisas que foram colocadas, né, a questão da burocracia. Mas a burocracia, a gente tem que entender que tem sujeitos por trás da burocracia. Ela pode funcionar. A gente pode botar a parte dela que cabe a funcionar para nós. O problema é que ela tem um momento que ela se vira contra nós. A burocracia se vira contra nós e cai entre nós. Contra nós, né, explorados, oprimidos. É contra nós que essa burocracia. Porque tem um outro lado que a burocracia funciona com uma beleza, né? Então, tem isso também. Então, temos que criar os instrumentos. Eles podem se tornar ferramentas que, em algum momento, começam a nos atrapalhar. Mas a gente tem que conseguir formas de superar isso. Em relação ao funcionamento, que uma coisa colocada de funcionar, esticar o horário, conseguir funcionar, foi uma coisa que passou muito pela gente lá, o que o Benê colocou também, a questão de só ter bar e igreja, e lá, por sinal, tem muita igreja. Foi por isso que a gente criou o sarau lá também. A gente começou a desenvolver o sarau para conseguir construir uma alternativa, né, noturna, para os jovens, que não fosse só aquelas, né? E até também para tentar influenciar aquelas, entendeu? Falar, tem outros conteúdos, tem outras formas de fazer a coisa. E então foi isso. Mas a gente batalhou também para conseguir abrir a noite. Foi fundamental, é fundamental ainda a comunidade, né? Porque um dos conflitos mais recentes foi exatamente que tinha funcionários à noite e a prefeitura acabou tirando ou não conseguiu repor porque saiu de férias, enfim, os problemas de administração. E só funcionou o espaço porque a gente estava lá. A gente foi lá e abriu, tocou, cuidou, fez a segurança, faz a segurança do lugar. Então o pessoal colocou a questão como seria a noite. Assim, a gente confia na nossa segurança, porque a outra segurança, quando foi acionada, foi contra a gente mesmo. Então é isso, é tudo nós mesmos, para resolver os problemas. Mas assim, acho que a gente... Foi difícil vir, mas a gente pretende vir mais vezes. E a gente vem aí para trocar experiência, para saber também criar outras coisas e poder ajudar. Acho que é só um primeiro contato. E, bem, a Carla vai falar um pouquinho também a gente vai fazer uns convites aí para vocês. Vai acontecer algumas coisas lá e vai falar. Bom, como o Pedro falou, a gente faz saraus lá no Centro de Arte e Cultura. Já estamos no nosso 3º ano. Temos feito ultimamente um por mês. Demanda um grande trabalho, porque além dos saraus nós fazemos várias atividades e atuamos em toda a organização do espaço, das atividades, da comunicação. Nós fazemos tudo, como o Pedro disse, a segurança é com a gente mesmo e na gente nós confiamos. Amanhã, sábado, a gente vai fazer o nosso sarau das crianças a partir das 4h. Nós vamos ter 2 grupos de teatro, um grupo de música se apresentando, mais um microfone aberto, para quem quiser ler poesia, suas próprias ou poesias que gostam. A gente não cobra nada, nunca, para entrar, só que a gente pede um prato por família ou por grupo, de doce ou salgado, para todo mundo compartilhar. Estão todos convidados. Também estão todos convidados a conhecerem o espaço, se não der amanhã. Teremos outros saraus. Em outubro teremos o sarau do Saci. E está todo mundo convidado. Estamos lá de segunda a sexta, das 8 às 17, mas também sábados, domingos, feriados e à noite.
A gente, com essa luta que nós tivemos agora, nós conseguimos, como o Pedro disse no começo, superar algumas coisas, e entre elas a falta de pessoas. Então, algumas pessoas estão colaborando, estão agora, nesse momento, se tornando comunidade, porque comunidade é uma coisa que, infelizmente, para a maioria das pessoas foi esquecido, né? Essa relação de comunidade, esse proteger que a comunidade traz. Então, são espaços como este que retomam a comunidade, né? Tem muitos, à noite, enfim, essa questão de segurança, onde a comunidade está presente enquanto comunidade, enquanto grupo organizado coletivamente, isso passa a ser um problema menor, tá? O povo na rua é que faz segurança, e não dentro de casa. Gente, muito obrigada, valeu essa roda linda. E agora vamos curtir o reggae com a banda Gênesis 1. E vamos recolher todas essas falas colocadas aqui para a gente pensar nesse instrumento da Carta dos Princípios, que eu acho que ele é fundamental para a nossa comunidade. E aí eu conto com vocês que estão chegando agora para compor com a gente.